Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Episódios Diários, que é uma reflexão do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles. O meu caiu e eu não achei, por isso que eu estou usando aqui uma cópia tirada. Mais uma vez, hoje nós vamos refletir sobre esses temas que Joana de Ângeles, espírito, sobre a psicografia de Divaldo Franco nos traz. E a mensagem de hoje é meditação. Então vamos ver o que Joana nos traz sobre reflexão, sobre meditação. Reserva-te alguns minutos para meditação antes de tomares atitude, de assumires compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te a ti e cabe a ti solucioná-los. Transferir responsabilidade para os outros é fugir do dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpe os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que, arrependido, não venhas a meditar só depois. Nossa! É meditação aqui no sentido de acalmarmos o nosso coração e para resolvermos alguma situação, né? O início dessa mensagem é sensacional. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitudes, de assumires compromissos. Muitas vezes nós assumimos alguns compromissos, nós tomamos algumas atitudes que definem a nossa vida, sem reflexionar, sem meditar, sem parar um pouco e traçar, né, prós e contras para tomar a melhor decisão. Então ela nos alerta, para um pouco, medita. Eu tenho um colega que ele acabou de aposentar e ele deixou uma mensagem para nós nesse sentido. Ele disse assim: por mais que teu chefe, teu superior, precise de uma resposta muito rápida, claro, não vai deixar para outro dia, porque realmente a gente sabe que algumas decisões elas têm que ser tomadas naquele momento. Mas 5 minutos a mais não vão fazer diferença para que a gente reflexione um pouco mais antes de tomar uma atitude. Às vezes pessoas entram em dívidas grandiosas, longas, pesadas, e que não comportariam, e que essas pessoas enxergariam isso se meditassem um pouco. Isso é um exemplo simples da vida material, mas que cabe com todo o reflexo da vida espiritual. E ela fala que os melhores conselhos que receba são guias e não soluções. Porque os problemas são nossos, pertencem a nós e só nós mesmos, a gente pode ouvir um, ouvir outro, ouvir uma palestra, fazer um atendimento fraterno, fazer num confessionário com um religioso. Enfim, nós podemos ouvir diversos filósofos, pastores, de todas as raças, de todos os credos, de todas as religiões. Mas a decisão final é nossa, porque as consequências serão para nós. Isso. E o que me chamou a atenção também aqui desse texto é que nós somos responsáveis
né? Então, não cabe a nós colocar a culpa no outro de algo que deu errado, daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós, né, nos direcionamos. Então, é importante que a gente pense, por isso que ela pede para meditar, antes de tomar uma decisão, antes de tomar, né, de resolver um assunto, uma pendência que você tenha, medite antes, reflexione. Esse é o convite que ela faz, que eu estou precisando seguir esse conselho, né? Porque a gente, às vezes, vai no automático e reage, ao invés de agir. E aí vem o quê? O arrependimento. Seja até na palavra, naquilo que você vai responder ao outro, né? Porque aí vem o arrependimento. E aí? Agora tem que meditar sobre o que foi jogado ao vento, o que eu fiz para poder mudar. E outra questão importante agora, a renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Então, é agora que nós temos que fazer essa modificação. É hoje, não é amanhã. Amanhã eu vou pensar nisso, amanhã eu vou mudar. Não, hoje eu sou muito... Eu reajo. Mas eu ainda sou assim, eu nasci assim, amanhã eu mudo. Não, começa hoje, já diminui um pouquinho. Claro que a gente não vai virar da água para o vinho, né? Modificar da água para o vinho, mas é um pequeno passo, né? Que vai trazer grandes mudanças futuras. Não é isso? E só para finalizar, ela fala aqui no finalzinho: reflexiona, portanto, antes de agires, para que arrependido não venhas a meditar só depois. E normalmente, quando a gente toma alguma atitude sem pensar, depois, quantas vezes a gente não fala, poxa vida, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse... Sim, mas aí as coisas já aconteceram. Então, vamos acalmar um pouquinho, a vida está muito frenética, entretanto, vamos meditar um pouco, pensar um pouco antes de agir. É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima.